Vamos dar continuidade ao livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Começamos na primeira folha, a Carole, onde ele faz a dedicação. A Carole, minha mulher, cujo amor é meu alimento e amparo, há mais tempo do que tenho lembrança. Juntos estamos até o fim dos tempos. Dedico meu amor e meu agradecimento aos meus filhos Jordan e Amy, que me perdoaram por lhes roubar tanto tempo a fim de escrever este livro. Agradeço também a Nicole Pascal por transcrever as fitas gravadas durante as sessões de terapia, a Julie Ruben, cujas sugestões editoriais após a leitura do primeiro esboço do livro foram muito valiosas. Meus sinceros agradecimentos a Barbara Guess, minha editora na Simon & Schuster, por sua perícia e coragem. Meu profundo apreço a todos os outros aqui e ali que tornaram este livro possível. Apresentação. Quando recebi o convite para fazer a apresentação da primeira edição brasileira do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, tive a grata surpresa de receber também o currículo desse médico. Porque não se trata de um escritor qualquer que escreve sobre vidas passadas e encontros com guias espirituais, através de um médium psicofônico, mas o professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center. O professor Weiss é psiquiatra e neurologista de renome, formado pela Columbia University, com uma série de títulos universitários, membro das mais importantes associações científicas norte-americanas e ainda autor de trabalhos médicos, alguns dos quais premiados e da mais alta relevância. Em seu livro, ele declara como foi difícil tomar a decisão de escrever sobre um assunto que parece completamente fora do que comumente é considerado aceitável dentro dos conhecimentos cânones da psiquiatria corrente. Isto requer uma coragem que muitos cientistas não têm, porque o medo de ser criticado e mesmo ridicularizado trava a decisão de enfrentar o paradigma científico vigente. No livro Beyond Ego, compilado com artigos de grandes psicólogos, físicos, filósofos e pesquisadores de psicologia transpessoal como Grof, Capra, Maslow, Wilber e outros, o artigo de abertura se inicia com a seguinte frase: todo ponto de vista depende de certas suposições referentes à natureza da realidade. Se isso é aceito, as suposições funcionam como hipótese. Se isso é esquecido, funcionam como crenças. Os conjuntos de hipóteses formam os paradigmas. E mais adiante, um paradigma que se torna normativo se converte em marcos de referência e filtros conceituais que condicionam a maneira natural e sensata de ver as coisas. Minha experiência mostra que qualquer psiquiatra de certa experiência já se defrontou com fenômenos assim chamados parapsicológicos, mas ou não quis tomá-los em consideração, ou se o fenômeno não pôde ser negado, limitou-se a relatá-lo para os íntimos, como curiosidade sem explicação,
por causa da grande dificuldade de enfrentar seu paradigma normativo. Todavia, o progresso da humanidade costuma dar-se quando um desses paradigmas é desmantelado por novas evidências que criam novas hipóteses e, evidentemente, novos paradigmas. É a eterna luta do revolucionário contra o establishment. O Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, tem rejeitado formalmente, sem conhecê-la, a terapia de regressão, por achar que não se trata de matéria cientificamente comprovada, como se alguma forma de psicoterapia o fosse. Também acredita que a hipótese reencarnatória seria apenas uma crença religiosa. Não interessa que da profundidade da mente de grande parte das pessoas surjam estranhas memórias de outras existências, mesmo indivíduos não religiosos nem místicos. Tais fantasias deveriam então ser desprezadas ou consideradas meras alucinações, mesmo nos casos em que tais relatos tenham sido confirmados. É por isso que só posso parabenizar o colega norte-americano que, em sua posição bem estruturada dentro de uma universidade, foi à luta e publicou um trabalho como esse que tenho a honra de prefaciar. Quero dizer ainda que sua luta é semelhante à minha, pois os fenômenos com que ele se deparou em seu consultório, tão antigos quanto a história da humanidade, eu também vejo no meu, e somente não vê quem tampa os olhos, não quer ver, ouvir ou sentir. Todavia, não sei quando será possível apresentar um trabalho sobre psicoterapia espiritualista a uma banca universitária de alguma faculdade de medicina, sem que seja recebida uma sonora recusa. Há poucos anos, um curso de hipnose médica que eu quis ministrar na clínica psiquiátrica da Universidade de São Paulo foi rejeitado, simplesmente porque em uma das aulas eu me propunha discutir a Pilates terapia do Dr. Netterton. Lembramos que durante muitos anos o próprio Freud não conseguiu qualquer aceitação na universidade de seu próprio país. Para conseguirmos reconhecimento, será necessário muita dedicação e árduo trabalho de pesquisa, de publicação dos resultados obtidos por aqueles que se dedicarem à luta. Talvez, com o passar do tempo, tudo isso um dia possa tornar-se ciência, ou então chegar-se-á à conclusão de que a visão científica não é a única forma para penetrarmos em muitos dos grandes mistérios do universo. Por ver coisas que os outros não queriam ver, Jesus foi crucificado, Galileu quase massacrado, Giordano Bruno queimado na fogueira, Mesmer perseguido e Freud por muitos anos afastado do ambiente universitário. Lívio Túlio Pincherle, médico psicoterapeuta, presidente da Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, terminamos de ler esse prefácio. Peço que os alunos ouçam esse prefácio várias vezes e se dediquem à prática da terapia de vidas passadas, as práticas de regressão. Estudem e façam o melhor que possam. Peço também que se inscrevam no meu canal. Alô? Peço que se inscrevam no meu canal e
considerem que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Por isso peço que propaguem esse trabalho para amigos, familiares e grupos, pois assim vai nos auxiliar. Meu canal no YouTube é Catarina Garcia de Souza. Propaguem e divulguem, por favor. Estudem bem o material do Dr. Brian Weiss, que é muito interessante. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Começamos na primeira folha, a Carole, onde ele faz a dedicação. A Carole, minha mulher, cujo amor é meu alimento e amparo, há mais tempo do que tenho lembrança. Juntos estamos até o fim dos tempos. Dedico meu amor e meu agradecimento aos meus filhos Jordan e Amy, que me perdoaram por lhes roubar tanto tempo a fim de escrever este livro. Agradeço também a Nicole Pascal por transcrever as fitas gravadas durante as sessões de terapia. A Julie Ruben, cujas sugestões editoriais após a leitura do primeiro esboço do livro foram muito valiosas. Meus sinceros agradecimentos a Bárbara Guess, minha editora na Simon & Schuster, por sua perícia e coragem. Meu profundo apreço a todos os outros aqui e ali que tornaram este livro possível. Apresentação. Quando recebi o convite para fazer a apresentação da primeira edição brasileira do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, tive a grata surpresa de receber também o currículo desse médico. Porque não se trata de um escritor qualquer que escreve sobre vidas passadas e encontros com guias espirituais, através de um médium psicofônico, mas o professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center. O professor Weiss é psiquiatra e neurologista de renome, formado pela Columbia University, com uma série de títulos universitários, membro das mais importantes associações científicas norte-americanas e ainda autor de trabalhos médicos, alguns dos quais premiados e da mais alta relevância. Em seu livro, ele declara como foi difícil tomar a decisão de escrever sobre um assunto que parece completamente fora do que comumente é considerado aceitável dentro dos conhecimentos cânones da psiquiatria corrente. Isto requer uma coragem que muitos cientistas não têm, porque o medo de ser criticado e mesmo ridicularizado trava a decisão de enfrentar o paradigma científico vigente. No livro Beyond Ego, compilado com artigos de grandes psicólogos, físicos, filósofos e pesquisadores de psicologia
transpessoal como Groff, Capra, Maslow, Wilber e outros, o artigo de abertura se inicia com a seguinte frase: todo ponto de vista depende de certas suposições referentes à natureza da realidade. Se isso é aceito, as suposições funcionam como hipótese. Se isso é esquecido, funcionam como crenças. Os conjuntos de hipóteses formam os paradigmas. E mais adiante, um paradigma que se torna normativo se converte em marcos de referência e filtros conceituais que condicionam a maneira natural e sensata de ver as coisas. Minha experiência mostra que qualquer psiquiatra de certa experiência já se defrontou com fenômenos assim chamados parapsicológicos, mas ou não quis tomá-los em consideração, ou se o fenômeno não pôde ser negado, limitou-se a relatá-lo para os íntimos, como curiosidade sem explicação, por causa da grande dificuldade de enfrentar seu paradigma normativo. Todavia, o progresso da humanidade costuma dar-se quando um desses paradigmas é desmantelado por novas evidências que criam novas hipóteses e, evidentemente, novos paradigmas. É a eterna luta do revolucionário contra o establishment. O Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, tem rejeitado formalmente, sem conhecê-la, a terapia de regressão, por achar que não se trata de matéria cientificamente comprovada, como se alguma forma de psicoterapia o fosse. Também acredita que a hipótese reencarnatória seria apenas uma crença religiosa. Não interessa que da profundidade da mente de grande parte das pessoas surjam estranhas memórias de outras existências, mesmo em indivíduos não religiosos nem místicos. Tais fantasias deveriam então ser desprezadas ou consideradas meras alucinações, mesmo nos casos em que tais relatos tenham sido confirmados. É por isso que só posso parabenizar o colega norte-americano que, em sua posição bem estruturada dentro de uma universidade, foi à luta e publicou um trabalho como esse que tenho a honra de prefaciar. Quero dizer ainda que sua luta é semelhante à minha, pois os fenômenos com que ele se deparou em seu consultório, tão antigos quanto a história da humanidade, eu também vejo no meu, e somente não vê quem tanto aos olhos não quer ver, ouvir ou sentir. Todavia não sei quando será possível apresentar um trabalho sobre psicoterapia espiritualista a uma banca universitária de alguma faculdade de medicina sem que seja recebida uma sonora recusa. Há poucos anos, um curso de hipnose médica que eu quis ministrar na clínica psiquiátrica da Universidade de São Paulo foi rejeitado, simplesmente porque em uma das aulas eu me propunha discutir a Pilates terapia do Dr. Netterton. Lembramos que durante muitos anos o próprio Freud não conseguiu qualquer aceitação na universidade de seu próprio país. Para conseguirmos reconhecimento, será necessário muita dedicação e árduo trabalho de pesquisa, de publicação dos resultados obtidos por aqueles que se dedicarem à luta. Talvez, com o passar do tempo, tudo isso um dia possa tornar-se ciência, ou então chegar-se à conclusão de que a visão científica
não é a única forma para penetrarmos em muitos dos grandes mistérios do universo. Por ver coisas que os outros não queriam ver, Jesus foi crucificado, Galileu quase massacrado, Giordano Bruno queimado na fogueira, Mesmer perseguido e Freud por muitos anos afastado do ambiente universitário. Lívio Túlio Pincherle, médico psicoterapeuta, presidente da Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, terminamos de ler esse prefácio. Peço que os alunos ouçam esse prefácio várias vezes e se dediquem à prática da terapia de vidas passadas, as práticas de regressão. Estudem e façam o melhor que possam. Peço também que se inscrevam no meu canal. Alô? Peço que se inscrevam no meu canal e considerem que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Por isso peço que propaguem esse trabalho para amigos, familiares e grupos, pois assim vai nos auxiliar. Meu canal no YouTube é Catarina Garcia de Souza. Propaguem e divulguem, por favor. Estudem bem o material do Dr. Brian Weiss, que é muito interessante. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Começamos na primeira folha, a Carole, onde ele faz a dedicação. A Carole, minha mulher, cujo amor é meu alimento e amparo, há mais tempo do que tenho lembrança. Juntos estamos até o fim dos tempos. Dedico meu amor e meu agradecimento aos meus filhos Jordan e Amy, que me perdoaram por lhes roubar tanto tempo a fim de escrever este livro. Agradeço também a Nicole Pascal por transcrever as fitas gravadas durante as sessões de terapia, a Julie Ruben, cujas sugestões editoriais após a leitura do primeiro esboço do livro foram muito valiosas. Meus sinceros agradecimentos a Bárbara Guess, minha editora na Simon & Schuster, por sua perícia e coragem. Meu profundo apreço a todos os outros aqui e ali que tornaram este livro possível. Apresentação. Quando recebi o convite para fazer a apresentação da primeira edição brasileira do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, tive a grata surpresa de receber também o currículo desse médico. Porque não se trata de um escritor qualquer que escreve sobre vidas passadas e encontros com guias espirituais, através de um médium psicofônico, mas o professor catedrático
de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center. O professor Weiss é psiquiatra e neurologista de renome, formado pela Columbia University, com uma série de títulos universitários, membro das mais importantes associações científicas norte-americanas e ainda autor de trabalhos médicos, alguns dos quais premiados e da mais alta relevância. Em seu livro, ele declara como foi difícil tomar a decisão de escrever sobre um assunto que parece completamente fora do que comumente é considerado aceitável dentro dos conhecimentos cânones da psiquiatria corrente. Isto requer uma coragem que muitos cientistas não têm, porque o medo de ser criticado e mesmo ridicularizado trava a decisão de enfrentar o paradigma científico vigente. No livro Beyond Ego, compilado com artigos de grandes psicólogos, físicos, filósofos e pesquisadores de psicologia transpessoal como Groff, Capra, Maslow, Wilber e outros, o artigo de abertura se inicia com a seguinte frase: todo ponto de vista depende de certas suposições referentes à natureza da realidade. Se isso é aceito, as suposições funcionam como hipótese. Se isso é esquecido, funcionam como crenças. Os conjuntos de hipóteses formam os paradigmas. E mais adiante, um paradigma que se torna normativo se converte em marcos de referência e filtros conceituais que condicionam a maneira natural e sensata de ver as coisas. Minha experiência mostra que qualquer psiquiatra de certa experiência já se defrontou com fenômenos assim chamados parapsicológicos, mas ou não quis tomá-los em consideração, ou se o fenômeno não pôde ser negado, limitou-se a relatá-lo para os íntimos, como curiosidade sem explicação, por causa da grande dificuldade de enfrentar seu paradigma normativo. Todavia, o progresso da humanidade costuma dar-se quando um desses paradigmas é desmantelado por novas evidências que criam novas hipóteses e, evidentemente, novos paradigmas. É a eterna luta do revolucionário contra o establishment. O Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, tem rejeitado formalmente, sem conhecê-la, a terapia de regressão, por achar que não se trata de matéria cientificamente comprovada, como se alguma forma de psicoterapia o fosse. Também acredita que a hipótese reencarnatória seria apenas uma crença religiosa. Não interessa que da profundidade da mente de grande parte das pessoas surjam estranhas memórias de outras existências, mesmo indivíduos não religiosos nem místicos. Tais fantasias deveriam então ser desprezadas ou consideradas meras alucinações, mesmo nos casos em que tais relatos tenham sido confirmados. É por isso que só posso parabenizar o colega norte-americano que, em sua posição bem estruturada dentro de uma universidade, foi à luta e publicou um trabalho como esse que tenho a honra de prefaciar. Quero dizer ainda que sua luta é semelhante à minha, pois os fenômenos com que ele se deparou em seu consultório, tão antigos quanto a história da humanidade, eu também vejo no meu, e somente não vê quem tampa os olhos, não quer ver, ouvir ou sentir. Todavia, não sei quando será possível apresentar um trabalho sobre psicoterapia
terapia espiritualista a uma banca universitária de alguma faculdade de medicina sem que seja recebida uma sonora recusa. Há poucos anos, um curso de hipnose médica que eu quis ministrar na clínica psiquiátrica da Universidade de São Paulo foi rejeitado, simplesmente porque em uma das aulas eu me propunha discutir a Pilates terapia do Dr. Netterton. Lembramos que durante muitos anos o próprio Freud não conseguiu qualquer aceitação na universidade de seu próprio país. Para conseguirmos reconhecimento, será necessário muita dedicação e árduo trabalho de pesquisa, de publicação dos resultados obtidos por aqueles que se dedicarem à luta. Talvez com o passar do tempo, tudo isso um dia possa tornar-se ciência, ou então chegar-se à conclusão de que a visão científica não é a única forma para penetrarmos em muitos dos grandes mistérios do universo. Por ver coisas que os outros não queriam ver, Jesus foi crucificado, Galileu quase massacrado, Giordano Bruno queimado na fogueira, Mesmer perseguido e Freud por muitos anos afastado do ambiente universitário. Lívio Túlio Pincherle, médico psicoterapeuta, presidente da Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, terminamos de ler esse prefácio. Peço que os alunos ouçam esse prefácio várias vezes e se dediquem à prática da terapia de vidas passadas, as práticas de regressão. Estudem e façam o melhor que possam. Peço também que se inscrevam no meu canal. Alô? Peço que se inscrevam no meu canal e considerem que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Por isso peço que propaguem esse trabalho para amigos, familiares e grupos, pois assim vai nos auxiliar. Meu canal no YouTube é Catarina Garcia de Souza. Propaguem e divulguem, por favor. Estudem bem o material do Dr. Brian Weiss, que é muito interessante. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Começamos na primeira folha, a Carole, onde ele faz a dedicação. A Carole, minha mulher, cujo amor é meu alimento e amparo, há mais tempo do que tenho lembrança. Juntos estamos até o fim dos tempos. Dedico meu amor e meu agradecimento aos meus filhos Jordan e Amy, que me perdoaram por lhes roubar tanto tempo a fim de escrever este livro. Agradeço também a Nicole Pascoal
Pascal por transcrever as fitas gravadas durante as sessões de terapia, a Julie Ruben, cujas sugestões editoriais, após a leitura do primeiro esboço do livro, foram muito valiosas. Meus sinceros agradecimentos a Barbara Guess, minha editora na Simon & Schuster, por sua perícia e coragem. Meu profundo apreço a todos os outros aqui e ali que tornaram este livro possível. Apresentação. Quando recebi o convite para fazer a apresentação da primeira edição brasileira do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, tive a grata surpresa de receber também o currículo desse médico. Porque não se trata de um escritor qualquer que escreve sobre vidas passadas e encontros com guias espirituais, através de um médium psicofônico, mas o professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center. O professor Weiss é psiquiatra e neurologista de renome, formado pela Columbia University, com uma série de títulos universitários, membro das mais importantes associações científicas norte-americanas e ainda autor de trabalhos médicos, alguns dos quais premiados e da mais alta relevância. Em seu livro, ele declara como foi difícil tomar a decisão de escrever sobre um assunto que parece completamente fora do que comumente é considerado aceitável dentro dos conhecimentos cânones da psiquiatria corrente. Isto requer uma coragem que muitos cientistas não têm, porque o medo de ser criticado e mesmo ridicularizado trava a decisão de enfrentar o paradigma científico vigente. No livro Beyond Ego, compilado com artigos de grandes psicólogos, físicos, filósofos e pesquisadores de psicologia transpessoal como Grof, Capra, Maslow, Wilber e outros, o artigo de abertura se inicia com a seguinte frase: todo ponto de vista depende de certas suposições referentes à natureza da realidade. Se isso é aceito, as suposições funcionam como hipótese. Se isso é esquecido, funcionam como crenças. Os conjuntos de hipóteses formam os paradigmas. E mais adiante, um paradigma que se torna normativo se converte em marcos de referência e filtros conceituais que condicionam a maneira natural e sensata de ver as coisas. Minha experiência mostra que qualquer psiquiatra de certa experiência já se defrontou com fenômenos assim chamados parapsicológicos, mas ou não quis tomá-los em consideração, ou se o fenômeno não pôde ser negado, limitou-se a relatá-lo para os íntimos, como curiosidade sem explicação, por causa da grande dificuldade de enfrentar seu paradigma normativo. Todavia, o progresso da humanidade costuma dar-se quando um desses paradigmas é desmantelado por novas evidências que criam novas hipóteses e, evidentemente, novos paradigmas. É a eterna luta do revolucionário contra o establishment. O Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, tem rejeitado formalmente, sem conhecê-la, a terapia de regressão, por achar que não se trata de matéria cientificamente comprovada, como se alguma forma de psicoterapia o fosse. Também acredita que a hipótese
pessoas surjam estranhas memórias de outras existências, mesmo indivíduos não religiosos nem místicos. Tais fantasias deveriam então ser desprezadas ou consideradas meras alucinações, mesmo nos casos em que tais relatos tenham sido confirmados. É por isso que só posso parabenizar o colega norte-americano que, em sua posição bem estruturada dentro de uma universidade, foi à luta e publicou um trabalho como esse que tenho a honra de prefaciar. Quero dizer ainda que sua luta é semelhante à minha, pois os fenômenos com que ele se deparou em seu consultório, tão antigos quanto a história da humanidade, eu também vejo no meu, e somente não vê quem tampa os olhos, não quer ver, ouvir ou sentir. Todavia, não sei quando será possível apresentar um trabalho sobre psicoterapia espiritualista a uma banca universitária de alguma faculdade de medicina, sem que seja recebida uma sonora recusa. Há poucos anos, um curso de hipnose médica que eu quis ministrar na clínica psiquiátrica da Universidade de São Paulo foi rejeitado, simplesmente porque em uma das aulas eu me propunha discutir a Pilates terapia do Dr. Netterton. Lembramos que durante muitos anos o próprio Freud não conseguiu qualquer aceitação na universidade de seu próprio país. Para conseguirmos reconhecimento, será necessário muita dedicação e árduo trabalho de pesquisa, de publicação dos resultados obtidos por aqueles que se dedicarem à luta. Talvez, com o passar do tempo, tudo isso um dia possa tornar-se ciência, ou então chegar-se-á à conclusão de que a visão científica não é a única forma para penetrarmos em muitos dos grandes mistérios do universo. Por ver coisas que os outros não queriam ver, Jesus foi crucificado, Galileu quase massacrado, Giordano Bruno queimado na fogueira, Mesmer perseguido e Freud por muitos anos afastado do ambiente universitário. Lívio Túlio Pincherle, médico psicoterapeuta, presidente da Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, terminamos de ler esse prefácio. Peço que os alunos ouçam esse prefácio várias vezes e se dediquem à prática da terapia de vidas passadas, as práticas de regressão. Estudem e façam o melhor que possam. Peço também que se inscrevam no meu canal. Alô? Peço que se inscrevam no meu canal e considerem que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Por isso peço que propaguem esse trabalho para amigos, familiares e grupos, pois assim vai nos auxiliar. Meu canal no YouTube é Catarina Garcia de Souza. Propaguem e divulguem, por favor. Estudem bem o material do Dr. Brian Weiss, que é muito interessante. Fica com Deus. Namastê.
Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Começamos na primeira folha, a Carole, onde ele faz a dedicação. A Carole, minha mulher, cujo amor é meu alimento e amparo, há mais tempo do que tenho lembrança. Juntos estamos até o fim dos tempos. Dedico meu amor e meu agradecimento aos meus filhos Jordan e Amy, que me perdoaram por lhes roubar tanto tempo a fim de escrever este livro. Agradeço também a Nicole Pascal por transcrever as fitas gravadas durante as sessões de terapia, a Julie Ruben, cujas sugestões editoriais, após a leitura do primeiro esboço do livro, foram muito valiosas. Meus sinceros agradecimentos a Barbara Guess, minha editora na Simon & Schuster, por sua perícia e coragem. Meu profundo apreço a todos os outros aqui e ali que tornaram este livro possível. Apresentação. Quando recebi o convite para fazer a apresentação da primeira edição brasileira do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, tive a grata surpresa de receber também o currículo desse médico. Porque não se trata de um escritor qualquer que escreve sobre vidas passadas e encontros com guias espirituais, através de um médio psicofônico, mas o professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center. O professor Weiss é psiquiatra e neurologista de renome, formado pela Columbia University, com uma série de títulos universitários, membro das mais importantes associações científicas norte-americanas e ainda autor de trabalhos médicos, alguns dos quais premiados e da mais alta relevância. Em seu livro, ele declara como foi difícil tomar a decisão de escrever sobre um assunto que parece completamente fora do que comumente é considerado aceitável dentro dos conhecimentos cânones da psiquiatria corrente. Isto requer uma coragem que muitos cientistas não têm, porque o medo de ser criticado e mesmo ridicularizado trava a decisão de enfrentar o paradigma científico vigente. No livro Beyond Ego, compilado com artigos de grandes psicólogos, físicos, filósofos e pesquisadores de psicologia transpessoal como Grof, Capra, Maslow, Wilber e outros, o artigo de abertura se inicia com a seguinte frase: todo ponto de vista depende de certas suposições referentes à natureza da realidade. Se isso é aceito, as suposições funcionam como hipótese. Se isso é esquecido, funcionam como crenças. Os conjuntos de hipóteses formam os paradigmas. E mais adiante, um paradigma que se torna normativo se converte em marcos de referência e filtros conceituais que condicionam a maneira natural e sensata de ver as coisas. Minha experiência mostra que qualquer psiquiatra de certa experiência já se defrontou com fenômenos assim chamados parapsicológicos, mas ou não quis tomá-los em consideração, ou se o fenômeno não pôde ser negado, limitou-se a relatá-lo para os íntimos, como curiosidade sem explicação,
por causa da grande dificuldade de enfrentar seu paradigma normativo. Todavia, o progresso da humanidade costuma dar-se quando um desses paradigmas é desmantelado por novas evidências que criam novas hipóteses e, evidentemente, novos paradigmas. É a eterna luta do revolucionário contra o establishment. O Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, tem rejeitado formalmente, sem conhecê-la, a terapia de regressão, por achar que não se trata de matéria cientificamente comprovada, como se alguma forma de psicoterapia o fosse. Também acredita que a hipótese reencarnatória seria apenas uma crença religiosa. Não interessa que da profundidade da mente de grande parte das pessoas surjam estranhas memórias de outras existências, mesmo em indivíduos não religiosos nem místicos. Tais fantasias deveriam então ser desprezadas ou consideradas meras alucinações, mesmo nos casos em que tais relatos tenham sido confirmados. É por isso que só posso parabenizar o colega norte-americano que, em sua posição bem estruturada dentro de uma universidade, foi à luta e publicou um trabalho como esse que tenho a honra de prefaciar. Quero dizer ainda que sua luta é semelhante à minha, pois os fenômenos com que ele se deparou em seu consultório, tão antigos quanto a história da humanidade, eu também vejo no meu, e somente não vê quem tanto aos olhos não quer ver, ouvir ou sentir. Todavia não sei quando será possível apresentar um trabalho sobre psicoterapia espiritualista a uma banca universitária de alguma faculdade de medicina sem que seja recebida uma sonora recusa. Há poucos anos, um curso de hipnose médica que eu quis ministrar na clínica psiquiátrica da Universidade de São Paulo foi rejeitado, simplesmente porque em uma das aulas eu me propunha discutir a Pilates terapia do Dr. Netterton. Lembramos que durante muitos anos o próprio Freud não conseguiu qualquer aceitação na universidade de seu próprio país. Para conseguirmos reconhecimento, será necessário muita dedicação e árduo trabalho de pesquisa, de publicação dos resultados obtidos por aqueles que se dedicarem à luta. Talvez, com o passar do tempo, tudo isso um dia possa tornar-se ciência, ou então chegar-se-á à conclusão de que a visão científica não é a única forma para penetrarmos em muitos dos grandes mistérios do universo. Por ver coisas que os outros não queriam ver, Jesus foi crucificado, Galileu quase massacrado, Giordano Bruno queimado na fogueira, Mesmer perseguido e Freud por muitos anos afastado do ambiente universitário. Lívio Túlio Pincherle, médico psicoterapeuta, presidente da Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, terminamos de ler esse prefácio. Peço que os alunos ouçam esse prefácio várias vezes e se dediquem à prática da terapia de vidas passadas, as práticas de regressão. Estudem e façam o melhor que possam. Peço também que se inscrevam no meu canal. Alô? Peço que se inscrevam no meu canal e
considerem que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Por isso peço que propaguem esse trabalho para amigos, familiares e grupos, pois assim vai nos auxiliar. Meu canal no YouTube é Catarina Garcia de Souza. Propaguem e divulguem, por favor. Estudem bem o material do Dr. Brian Weiss, que é muito interessante. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Começamos na primeira folha, a Carole, onde ele faz a dedicação. A Carole, minha mulher, cujo amor é meu alimento e amparo, há mais tempo do que tenho lembrança. Juntos estamos até o fim dos tempos. Dedico meu amor e meu agradecimento aos meus filhos Jordan e Amy, que me perdoaram por lhes roubar tanto tempo a fim de escrever este livro. Agradeço também a Nicole Pascal por transcrever as fitas gravadas durante as sessões de terapia, a Julie Ruben, cujas sugestões editoriais após a leitura do primeiro esboço do livro foram muito valiosas. Meus sinceros agradecimentos a Bárbara Guess, minha editora na Simon & Schuster, por sua perícia e coragem. Meu profundo apreço a todos os outros aqui e ali que tornaram este livro possível. Apresentação. Quando recebi o convite para fazer a apresentação da primeira edição brasileira do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, tive a grata surpresa de receber também o currículo desse médico. Porque não se trata de um escritor qualquer que escreve sobre vidas passadas e encontros com guias espirituais, através de um médium psicofônico, mas o professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center. O professor Weiss é psiquiatra e neurologista de renome, formado pela Columbia University, com uma série de títulos universitários, membro das mais importantes associações científicas norte-americanas e ainda autor de trabalhos médicos, alguns dos quais premiados e da mais alta relevância. Em seu livro, ele declara como foi difícil tomar a decisão de escrever sobre um assunto que parece completamente fora do que comumente é considerado aceitável dentro dos conhecimentos cânones da psiquiatria corrente. Isto requer uma coragem que muitos cientistas não têm, porque o medo de ser criticado e mesmo ridicularizado trava a decisão de enfrentar o paradigma científico vigente. No livro Beyond Ego, compilado com artigos de grandes psicólogos, físicos, filósofos e pesquisadores de psicologia
transpessoal como Groff, Capra, Maslow, Wilber e outros. O artigo de abertura se inicia com a seguinte frase: todo ponto de vista depende de certas suposições referentes à natureza da realidade. Se isso é aceito, as suposições funcionam como hipótese. Se isso é esquecido, funcionam como crenças. Os conjuntos de hipóteses formam os paradigmas. E mais adiante, um paradigma que se torna normativo se converte em marcos de referência e filtros conceituais que condicionam a maneira natural e sensata de ver as coisas. Minha experiência mostra que qualquer psiquiatra de certa experiência já se defrontou com fenômenos assim chamados parapsicológicos, mas ou não quis tomá-los em consideração, ou se o fenômeno não pôde ser negado, limitou-se a relatá-lo para os íntimos, como curiosidade sem explicação, por causa da grande dificuldade de enfrentar seu paradigma normativo. Todavia, o progresso da humanidade costuma dar-se quando um desses paradigmas é desmantelado por novas evidências que criam novas hipóteses e, evidentemente, novos paradigmas. É a eterna luta do revolucionário contra o establishment. O Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, tem rejeitado formalmente, sem conhecê-la, a terapia de regressão, por achar que não se trata de matéria cientificamente comprovada, como se alguma forma de psicoterapia o fosse. Também acredita que a hipótese reencarnatória seria apenas uma crença religiosa. Não interessa que da profundidade da mente de grande parte das pessoas surjam estranhas memórias de outras existências, mesmo indivíduos não religiosos nem místicos. Tais fantasias deveriam então ser desprezadas ou consideradas meras alucinações, mesmo nos casos em que tais relatos tenham sido confirmados. É por isso que só posso parabenizar o colega norte-americano que, em sua posição bem estruturada dentro de uma universidade, foi à luta e publicou um trabalho como esse que tenho a honra de prefaciar. Quero dizer ainda que sua luta é semelhante à minha, pois os fenômenos com que ele se deparou em seu consultório, tão antigos quanto a história da humanidade, eu também vejo no meu, e somente não vê quem tampa os olhos, não quer ver, ouvir ou sentir. Todavia, não sei quando será possível apresentar um trabalho sobre psicoterapia espiritualista a uma banca universitária de alguma faculdade de medicina, sem que seja recebida uma sonora recusa. Há poucos anos, um curso de hipnose médica que eu quis ministrar na clínica psiquiátrica da Universidade de São Paulo foi rejeitado, simplesmente porque em uma das aulas eu me propunha discutir a Pastulares terapia do Dr. Netterton. Lembramos que durante muitos anos o próprio Freud não conseguiu qualquer aceitação na universidade de seu próprio país. Para conseguirmos reconhecimento, será necessário muita dedicação e árduo trabalho de pesquisa, de publicação dos resultados obtidos por aqueles que se dedicarem à luta. Talvez, com o passar do tempo, tudo isso um dia possa tornar-se ciência, ou então chegar-se à conclusão de que a visão científica não é a única forma para penetrarmos
em muitos dos grandes mistérios do universo. Por ver coisas que os outros não queriam ver, Jesus foi crucificado, Galileu quase massacrado, Giordano Bruno queimado na fogueira, Mesmer perseguido e Freud por muitos anos afastado do ambiente universitário. Lívio Túlio Pincherle, médico psicoterapeuta, presidente da Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, terminamos de ler esse prefácio. Peço que os alunos ouçam esse prefácio várias vezes e se dediquem à prática da terapia de vidas passadas, as práticas de regressão. Estudem e façam o melhor que possam. Peço também que se inscrevam no meu canal. Alô? Peço que se inscrevam no meu canal e considerem que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Por isso peço que propaguem esse trabalho para amigos, familiares e grupos, pois assim vai nos auxiliar. Meu canal no YouTube é Catarina Garcia de Souza. Propaguem e divulguem, por favor. Estudem bem o material do Dr. Brian Weiss, que é muito interessante. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Começamos na primeira folha, a Carole, onde ele faz a dedicação. A Carole, minha mulher, cujo amor é meu alimento e amparo, há mais tempo do que tenho lembrança. Juntos estamos até o fim dos tempos. Dedico meu amor e meu agradecimento aos meus filhos Jordan e Amy, que me perdoaram por lhes roubar tanto tempo a fim de escrever este livro. Agradeço também a Nicole Pascal por transcrever as fitas gravadas durante as sessões de terapia, a Julie Ruben, cujas sugestões editoriais após a leitura do primeiro esboço do livro foram muito valiosas. Meus sinceros agradecimentos a Bárbara Guess, minha editora na Simon & Schuster, por sua perícia e coragem. Meu profundo apreço a todos os outros aqui e ali que tornaram este livro possível. Apresentação. Quando recebi o convite para fazer a apresentação da primeira edição brasileira do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, tive a grata surpresa de receber também o currículo desse médico. Porque não se trata de um escritor qualquer que escreve sobre vidas passadas e encontros com guias espirituais, através de um médio psicofônico, mas o professor catedrático
de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center. O professor Weiss é psiquiatra e neurologista de renome, formado pela Columbia University, com uma série de títulos universitários, membro das mais importantes associações científicas norte-americanas e ainda autor de trabalhos médicos, alguns dos quais premiados e da mais alta relevância. Em seu livro, ele declara como foi difícil tomar a decisão de escrever sobre um assunto que parece completamente fora do que comumente é considerado aceitável dentro dos conhecimentos cânones da psiquiatria corrente. Isto requer uma coragem que muitos cientistas não têm, porque o medo de ser criticado e mesmo ridicularizado trava a decisão de enfrentar o paradigma científico vigente. No livro Beyond Ego, compilado com artigos de grandes psicólogos, físicos, filósofos e pesquisadores de psicologia transpessoal como Grof, Capra, Maslow, Wilber e outros, o artigo de abertura se inicia com a seguinte frase: todo ponto de vista depende de certas suposições referentes à natureza da realidade. Se isso é aceito, as suposições funcionam como hipótese. Se isso é esquecido, funcionam como crenças. Os conjuntos de hipóteses formam os paradigmas. E mais adiante, um paradigma que se torna normativo se converte em marcos de referência e filtros conceituais que condicionam a maneira natural e sensata de ver as coisas. Minha experiência mostra que qualquer psiquiatra de certa experiência já se defrontou com fenômenos assim chamados parapsicológicos, mas ou não quis tomá-los em consideração, ou se o fenômeno não pôde ser negado, limitou-se a relatá-lo para os íntimos, como curiosidade sem explicação, por causa da grande dificuldade de enfrentar seu paradigma normativo. Todavia, o progresso da humanidade costuma dar-se quando um desses paradigmas é desmantelado por novas evidências que criam novas hipóteses e, evidentemente, novos paradigmas. É a eterna luta do revolucionário contra o establishment. O Brasil, o Conselho Federal de Psicologia, tem rejeitado formalmente, sem conhecê-la, a terapia de regressão, por achar que não se trata de matéria cientificamente comprovada, como se alguma forma de psicoterapia o fosse. Também acredita que a hipótese reencarnatória seria apenas uma crença religiosa. Não interessa que da profundidade da mente de grande parte das pessoas surjam estranhas memórias de outras existências, mesmo indivíduos não religiosos nem místicos. Tais fantasias deveriam então ser desprezadas ou consideradas meras alucinações, mesmo nos casos em que tais relatos tenham sido confirmados. É por isso que só posso parabenizar o colega norte-americano que, em sua posição bem estruturada dentro de uma universidade, foi à luta e publicou um trabalho como esse que tenho a honra de prefaciar. Quero dizer ainda que sua luta é semelhante à minha, pois os fenômenos com que ele se deparou em seu consultório, tão antigos quanto a história da humanidade, eu também vejo no meu, e somente não vê quem tampa os olhos, não quer ver, ouvir ou sentir. Todavia não sei
Quando será possível apresentar um trabalho sobre psicoterapia espiritualista a uma banca universitária de alguma faculdade de medicina sem que seja recebida uma sonora recusa? Há poucos anos, um curso de hipnose médica que eu quis ministrar na clínica psiquiátrica da Universidade de São Paulo foi rejeitado, simplesmente porque em uma das aulas eu me propunha discutir a Pilates terapia, terapia do Dr. Netterton. Lembramos que durante muitos anos o próprio Freud não conseguiu qualquer aceitação na universidade de seu próprio país. Para conseguirmos reconhecimento, será necessário muita dedicação e árduo trabalho de pesquisa, de publicação dos resultados obtidos por aqueles que se dedicarem à luta. Talvez, com o passar do tempo, tudo isso um dia possa tornar-se ciência, ou então chegar-se à conclusão de que a visão científica não é a única forma para penetrarmos em muitos dos grandes mistérios do universo. Por ver coisas que os outros não queriam ver, Jesus foi crucificado, Galileu quase massacrado, Giordano Bruno queimado na fogueira, Mesmer perseguido e Freud por muitos anos afastado do ambiente universitário. Lívio Túlio Pincherle, médico psicoterapeuta, presidente da Associação Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. Então, terminamos de ler esse prefácio. Peço que os alunos ouçam esse prefácio várias vezes e se dediquem à prática da terapia de vidas passadas, as práticas de regressão. Estudem e façam o melhor que possam. Peço também que se inscrevam no meu canal. Alô? Peço que se inscrevam no meu canal e considerem que esse trabalho é um trabalho de amor ao próximo. Por isso peço que propaguem esse trabalho para amigos, familiares e grupos, pois assim vai nos auxiliar. Meu canal no YouTube é Catarina Garcia de Souza. Propaguem e divulguem, por favor. Estudem bem o material do Dr. Brian Weiss, que é muito interessante. Fica com Deus. Namastê. Hoje vamos dar continuidade ao livro do Dr. Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Começamos na primeira folha, a Carole, onde ele faz a dedicação. A Carole, minha mulher, cujo amor é meu alimento e amparo, há mais tempo do que tenho lembrança. Juntos estamos até o fim dos tempos. Dedico meu amor e meu agradecimento aos meus filhos Jordan e Amy, que me perdoaram por lhes roubar tanto tempo a fim de escrever este livro.
Agradeço também a Nicole Pascal por transcrever as fitas gravadas durante as sessões de terapia, a Julie Ruben, cujas sugestões editoriais, após a leitura do primeiro esboço do livro, foram muito valiosas. Meus sinceros agradecimentos a Bárbara Guess, minha editora na Simon & Schuster, por sua perícia e coragem. Meu profundo apreço a todos os outros aqui e ali que tornaram este livro possível. Apresentação. Quando recebi o convite para fazer a apresentação da primeira edição brasileira do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, do Dr. Brian Weiss, tive a grata surpresa de receber também o currículo desse médico. Porque não se trata de um escritor qualquer que escreve sobre vidas passadas e encontros com guias espirituais, através de um médium psicofônico, mas o professor catedrático de um dos mais conceituados hospitais universitários americanos, como é o Mount Sinai Medical Center. O professor Weiss é psiquiatra e neurologista de renome, formado pela Columbia University, com uma série de títulos universitários, membro das mais importantes associações científicas norte-americanas e ainda autor de trabalhos médicos, alguns dos quais premiados e da mais alta relevância. Em seu livro, ele declara como foi difícil tomar a decisão de escrever sobre um assunto que parece completamente fora do que comumente é considerado aceitável dentro dos conhecimentos cânones da psiquiatria corrente. Isto requer uma coragem que muitos cientistas não têm, porque o medo de ser criticado e mesmo ridicularizado trava a decisão de enfrentar o paradigma científico vigente. No livro Beyond Ego, compilado com artigos de grandes psicólogos, físicos, filósofos e pesquisadores de psicologia transpessoal como Grof, Capra, Maslow, Wilber e outros, o artigo de abertura se inicia com a seguinte frase: todo ponto de vista depende de certas suposições referentes à natureza da realidade. Se isso é aceito, as suposições funcionam como hipótese. Se isso é esquecido, funcionam como crenças. Os conjuntos de hipóteses formam os paradigmas. E mais adiante, um paradigma que se torna normativo se converte em marcos de referência e filtros conceituais que condicionam a maneira natural e sensata de ver as coisas. Minha experiência mostra que qualquer psiquiatra de certa experiência já se defrontou com fenômenos assim chamados parapsicológicos, mas ou não quis tomá-los em consideração, ou se o fenômeno não pôde ser negado, limitou-se a relatá-lo para os íntimos, como curiosidade sem explicação, por causa da grande dificuldade de enfrentar seu paradigma normativo. Todavia, o progresso da humanidade costuma dar-se quando um desses paradigmas é desmantelado por novas evidências que criam novas hipóteses e, evidentemente, novos paradigmas. É a eterna luta do revolucionário contra o establishment. No Brasil, o Conselho Federal de Psicologia tem rejeitado formalmente, sem conhecê-la, a terapia de regressão, por achar que não se trata